Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Dora, sou médica, trabalho em Coimbra e hoje vamos falar de dor lombar, causas e como prevenir a dor lombar. Vou só esperar que vocês se vão juntando. Quem chegar mais tarde já sabe que pode ver depois a live que fica aqui presente no feed do Instagram da Faberlic, à semelhança dos outros vídeos. Isto também acontece com os do YouTube, que também estão disponíveis. Na semana passada falámos de dieta vegan, suplementos que são necessários nas pessoas com dieta vegan, e este vídeo está disponível lá no YouTube. Por isso, se conhecerem alguém que tenha esta dieta, partilhem com essas pessoas, porque será certamente útil, espero eu. A última live aqui no Instagram foi acerca de jejum intermitente, também está disponível para verem aqui no Instagram da Faberlic. E vamos ver se juntam mais pessoas. Então, vamos falar de dor lombar. Esta é uma queixa muito frequente em todas as idades. Afeta a qualidade de vida de muitas pessoas, seja por ser uma dor aguda ou uma dor crónica. Afeta a qualidade de vida, faz muitas vezes com que as pessoas tenham que faltar inclusive ao trabalho, é uma das principais causas de absentismo laboral, aliás. Deixem-me só confirmar se está aqui tudo bem. Ok. Então, a nossa coluna é composta por vértebras, entre elas tem umas almofadinhas, que são os discos intervertebrais, já devem ter certamente ouvido falar dos discos entre as vértebras, e podemos dividir a coluna em três partes: a região cervical, a região dorsal ou torácica e a região lombar. E então nós evoluímos de seres que andavam em quatro patas até ao ser humano que é bípede. Isto é muito bom, somos muito evoluídos, mas andar em duas pernas tem algumas desvantagens. Uma delas são as varizes, que já falámos no webinar acerca de varizes, e a outra então a sobrecarga na região lombar. Imaginando que a nossa coluna é um prédio, a região lombar é o resto de chão desse prédio, tem toda a carga em cima dela. Só por si esta sobrecarga então já predispõe a que haja mais frequentemente dor na região lombar do que nas outras regiões da coluna. No entanto, se tivermos uma atividade profissional ou outra atividade de tempos livres ou que tenha grande sobrecarga da nossa coluna, o que vai acontecer é que podemos provocar contraturas musculares. Digam-me, por favor, se estão a ouvir bem. Ok, acho que está tudo a funcionar bem. E então, essas contraturas musculares podem mesmo chegar depois, se forem muito crónicas, a provocar algumas deformidades na nossa coluna, porque andamos sempre em posições viciosas. Então, nós temos a coluna cervical, que faz uma curvaturazinha para a coluna dorsal e dá aquele aspecto de corcunda. E então essa curvatura, se estiver mais acentuada, dá então o aspecto de corcunda. Pode acontecer por posturas incorretas ou então por outras doenças.
E depois ao fundo da coluna temos uma outra curvatura que também é normal, é fisiológica, é suposto estar lá, que é entre a coluna dorsal e a lombar, que faz aquela curvinha que nas mulheres, por norma, está um bocadinho mais acentuada. Temos assim o rabiosco mais para trás e fica assim mais a coluna com aquela curvatura. Isto imaginando a pessoa de lado. Imaginando a pessoa de trás, vista de trás, podemos ver o alinhamento da coluna e verificar se faz alguma curva em C ou em S, que se também pode ver-se a postura da pessoa, pode criar assim essa escoliose devido a posturas erradas, ou pode ser próprio da anatomia da pessoa, sobretudo se é algo que tem desde criança. Pronto, quanto às causas de dor lombar, olá Matilde. Olá, boa tarde a todas. Estão a juntar-se algumas pessoas. Este horário é um bocadinho ingrato, assim mesmo antes do jantar, mas o que vocês não conseguirem ver agora fica disponível para verem depois mais tarde. Digam por favor se me conseguem ouvir bem, se a ligação está ok. Olá, boa tarde. Ok, boa. Fico mais descansada com o vosso feedback. E então, estávamos a falar da estrutura da nossa coluna, que temos as vértebras, as almofadinhas entre as vértebras, e eu hoje queria-vos falar de umas causas que são as mais frequentes de dor na coluna. Uma delas é a contratura muscular, e isto aqui deve-se muito à nossa postura. Por exemplo, estando em frente ao computador, devemos estar sentados direitos e a olhar em frente. Eu, por acaso, agora não estou a cumprir muito porque limitei-me a pôr aqui o tablet e está um bocadinho abaixo do que é suposto, mas se vocês estiverem a trabalhar todos os dias, longos períodos, em frente ao computador, tenham esse cuidado de levar o computador com uma estrutura, uma caixa ou uns livros para estarem direitinhos. Depois, ter os dois pés assentes no chão e evitar cruzar as pernas também é uma medida para protegermos a nossa coluna. E também aproveito para relembrar que falámos no webinar sobre varizes, que está no YouTube, que também cruzar as pernas também não é benéfico para a circulação, por isso é de evitar estar muito tempo nessa posição. E enquanto estão sentados, podem fazer alguns exercícios com os pés, também ajudando na circulação, como se estivessem a carregar nos pedais. Fazer assim aos pés de vez em quando já é o suficiente para ativar a circulação. E claro, levantar de vez em quando também é aconselhável, isso aí é o ideal. Outra dica para evitar a sobrecarga a nível dos ombros e tendinites do ombro ou do cotovelo, isto aqui já não é bem o tema da live de hoje, mas também está tudo interligado, estes erros posturais com estas tendinites, pôr o teclado mais à frente e o rato mais à frente, que é para estarmos a trabalhar com os braços esticados em cima da secretária. Assim, o esforço que o nosso ombro e o nosso cotovelo iam fazer é a secretária que faz, que leva aqui com o peso dos nossos braços e nós estamos tranquilinhos aqui a trabalhar com os braços mais esticados, que tem outra vantagem, não trilha tanto os nervos que passam aqui na região do cotovelo e evita dores e dormências nesta região. Se tiverem alguma dúvida, se lembrarem de alguma coisa sobre estes temas, estejam à vontade para intervir. Depois, o que é que podemos fazer para melhorar a nossa postura também quando estamos sentados? Podemos usar uma almofada, por exemplo, em forma de rolo. A Faberlic tem uma, podem ver no site, na parte de saúde e depois produtos ortopédicos. Podem ver que tem uma almofada com rolo, com casca de trigo sarraceno. Olá, boa tarde. E que é para pôr na região lombar. Porque imaginando que isto é a cadeira e que isto são as nossas costas, chega aqui e faz esta curvatura na região lombar e então esta parte das costas não encosta aqui na cadeira. De forma a sobrecarregarmos menos a região lombar, podemos pôr aquela almofada em forma de rolo da Faberlic, que tem uma fronha removível, que permite uma higienização mais fácil,
e tem o conteúdo de trigo sarraceno que se adapta à anatomia da pessoa e também é adequado porque não acumula umidade, foi escolhido estrategicamente. Eles também têm um assento ortopédico no mesmo material, que é uma coisa assim deste género, para pôr assim debaixo do rabiosco. E então o que eu penso é o seguinte: se nós tivermos uma profissão que nos obriga a passar o dia de pé, nós vamos investir num bom calçado. Por isso, se nós passamos o dia sentados, temos de investir num bom assento. Pensem nisso, na postura, no assento. Depois, outras formas de pouparmos a coluna. Como sabem, ao baixar e evitar dobrar a coluna, optar por dobrar os joelhos. E aqui, se tiverem excesso de peso, por exemplo, pensem que se tiverem 5 kg a mais do que é suposto, é como se andassem sempre com um garrafão, a carregar um garrafão. É esse o esforço que o vosso corpo faz. E se vocês tiverem 10 kg a mais, é como se andassem com 2 garrafões. Este é o esforço que as vossas articulações vão ter que sobrecarregar, que não era suposto. Imaginem a sobrecarga para os joelhos, para a bacia, para a coluna, está tudo interligado. Por isso, no caso de haver excesso de peso, é aconselhável, se tiverem dor lombar, então aconselho vivamente a reduzirem então essa parte, o peso. Outra dica que vocês sabem certamente, fazer alongamentos. Nem sempre há muito tempo para fazer alongamentos, não é? Os nossos dias são muito ocupados de manhã à noite. No entanto, nós temos que ser a nossa prioridade, a nossa saúde deve ser a nossa prioridade e então podemos, por exemplo, acordar 5 minutos mais cedo e fazer uns alongamentos, que já corta ali o ciclo da dor muscular, corta ali as contraturas que se vão formando dia após dia de tensão. E, por exemplo, se tiverem oportunidade no trabalho, também podem fazer uns alongamentos até na casa de banho. Se tiverem dores, a vossa saúde deve ser a vossa prioridade, por isso têm de arranjar estas estratégias. Há vídeos na net com propostas de alongamentos, mas se vocês não tiverem prática e se sentirem mais seguros, podem fazer um treino supervisionado, primeiro com um personal trainer, por exemplo, e depois ficam a saber fazer os exercícios bem e já fazem sozinhos em casa. Para além dos alongamentos, é importante também exercícios de fortalecimento muscular da parte das costas. Por exemplo, pilates, yoga ou natação podem ser algumas das opções. E então, agora tenho uma perguntita para vocês. Acham que é melhor aplicar calor ou frio na dor lombar por contratura dos músculos? Antes de falar, então, fico à espera das vossas respostas. Antes de falar dessa parte da temperatura, também queria referir que também existe medicação que pode ajudar nesta parte, como sabem. Existe, por exemplo, a junção do paracetamol com um relaxante muscular. Existem géis de aplicação tópica, de aplicação local. E já temos aqui uma resposta que é o calor que alivia as dores lombares. É verdade. O calor serve como relaxante muscular e então, se vocês repararem no banho, se ficarem aliviados com a aplicação de calor, então é sinal que podem aplicar uma botija de água quente ou um saco de sementes aquecido, também mais vezes durante o dia, ou pelo menos todos os dias ao final do dia, e depois um creme. Sim, há essa possibilidade, até tem a absorção um bocadinho aumentada, assim com o calor, é verdade. Depois, por último, acerca das contraturas musculares, relembrar que nós passamos muitas horas do nosso dia deitados, não é? Muitas horas da nossa rotina acontecem enquanto estamos a dormir, por isso a nossa almofada deve ser uma prioridade. Se acordarem, por exemplo, todos os dias com rigidez na região cervical ou com dor, podem experimentar mudar a almofada. Tal como eu disse há bocado, que o assento da cadeira é muito importante para uma pessoa que tenha uma profissão que passa o dia sentado e que o calçado é importante para quem passa o dia de pé, então
esta parte também do nosso dia, quando estamos deitados, também deve ser uma preocupação para nós. Devemos ter uma almofada que se ajuste a nós e não convém acordarmos todos os dias com dores. Uma almofada que tenha o volume ajustável é o ideal, porque nós não temos todas as mesmas medidas e assim permite ajustar a altura da região cervical de cada um. A almofada Faberlic também existe, eu há pouco já falei do assento e da almofada em forma de rolo para a região lombar. Agora também ia falar-vos da almofada que existe da Faberlic, que também tem um conteúdo de trigo sarraceno, que se adequa à nossa anatomia também, tem, como eu disse há pouco, a capacidade de absorver a umidade excessiva, permite ajustar a rigidez da almofada, permite ajustar o conteúdo, tirar ou colocar mais conteúdo, e depois tem um componente também de aromaterapia com os óleos essenciais do trigo sarraceno, que também podem ajudar na qualidade do sono. Pronto, outra questão, para além de melhorar na parte da coluna lombar, é que também pode melhorar a respiração durante a noite, porque as pessoas, ao estarem numa posição mais correta, também pode facilitar a passagem do ar durante a noite e não ressonarem tanto, ok? Pronto, é neste aspecto que este ajuste da almofada é benéfico. Depois, já falámos então das contraturas musculares e agora queria-vos falar também das hérnias lombares, que são problemas que afetam muitas pessoas também, é muito comum. O que é que acontece? Aquelas almofadinhas que há entre as vértebras que eu vos falei há pouco são submetidas à pressão e depois o disco extravasa um pouco para os lados. E o que é que há nesse local? Há nervos que saem da medula para os nossos membros superiores e inferiores. E então, o que acontece, sobretudo na região lombar, que é a que está mais sobrecarregada, é que uma hérnia, que é um extravasamento aí desse discozito, vai interferir ali com o nervo, vai estar ali a competir, digamos assim, com o nervo que também sai da coluna. E é isso então que acontece na hérnia lombar. Pronto, isto normalmente dá uma dor que começa ao fundo das costas e que pode ir pela perna abaixo, a chamada ciática, que é a ciatalgia. Pode dar uma dor tipo choque ou tipo ardor, por exemplo, ou dormências. E cada caso deve ser observado pelo médico, porque temos de ter em conta vários fatores. Há testes que se fazem no consultório, há exames que se pedem e depois verifica se é benéfico fazer fisioterapia ou uma consulta de ortopedia ou neurocirurgia, por exemplo. Esta questão aqui da ciática também pode acontecer às grávidas pela sobrecarga nas costas, sobretudo nos meses finais da gravidez. Pronto, cada caso é um caso, como eu disse há pouco, mas posso informar-vos que a acupuntura tem vindo a ser uma aliada nos casos de dor lombar. É conhecida como sendo uma medicina alternativa, mas a verdade é que foram feitos vários estudos e a acupuntura foi ganhando terreno. No meu curso, por exemplo, quando eu tirei o curso, a acupuntura já era uma cadeira opcional, uma disciplina opcional. Já estava integrada no plano de estudos de medicina. Por isso já ganhou terreno, sem dúvida, e um estudo de 2018, em quase 60 grávidas, mostrou que houve uma melhoria significativa da redução da dor lombar com 6 sessões de acupuntura, sendo que as melhorias já eram visíveis ao final da segunda sessão. E qual é que pode ser o benefício então da acupuntura? É que pode evitar medicação, sobretudo em pessoas que não a podem fazer, ou porque têm alergias, ou porque faz interação com outros medicamentos que já tomam, e então temos aqui esta arma, que também pode ser benéfica. Pronto, por enquanto a Faberlic não tem, que eu saiba, profissionais que façam a acupuntura, mas tem um tapete, não sei se já repararam lá na secção dos produtos ortopédicos no site, tem um tapete com uma base em tecido e pontas de plástico, que pode ajudar a relaxar a musculatura. Pode servir para se deitarem nesse tapete
e também podem colocar os pés também nesse tapete e massajar. E melhora a circulação das pernas e também tem efeitos de reflexologia. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Para quem só pode chegar agora, este webinar fica disponível, esta live fica disponível, como sabem. Há pouco dei algumas dicas para evitar dor lombar, que é um sintoma tão frequente em tantas pessoas, infelizmente. Já expliquei porque é que o ser humano tem dor lombar, não é? A nossa região lombar é a base do nosso prédio, do prédio da coluna. Fiz esta analogia. Pronto, fica disponível para verem depois. E estávamos a falar agora da acupuntura e da reflexologia. A Faberlic tem então um tapete em tecido com as pontinhas em plástico que pode ajudar então a relaxar a musculatura. E depois a reflexologia dos pés também. Podem fazer exercícios de massagem de pés nesse tapete, e a Faberlic tem também pensos para pés. A reflexologia, também segundo vários estudos, pode ser útil em vários casos de dor, de ansiedade, de obstipação, por exemplo. Por isso podem experimentar os pensos para pés, que são inofensivos, e podem, mesmo que não tratem totalmente os vossos problemas, podem ser uma ajuda. Deixem-me ver o que é que vocês disseram aqui. Eu já fiz acupuntura e foi espetacular. Entrei sem andar e saí de lá a andar e sem dores. Recomendo vivamente. Sim, também tenho bom feedback dos doentes. Também há pessoas que fazem, por exemplo, para as cefaleias, para as dores de cabeça. Já faz-se para várias queixas e têm tido bom feedback. Ok. E YouTube. Então, hoje a live foi aqui no Instagram, e para a semana, em princípio, deve voltar a ser no YouTube. A live da semana passada é que foi no YouTube, isto vamos fazendo assim num registro alternado. Foi no YouTube, foi sobre dieta vegan. Acho que ficou ali uma apresentação útil para quem tem essa dieta, para dar algumas dicas. Podem partilhar. Porque de facto digo o que é que têm de ter em atenção se tiverem essa dieta. E pronto, chegámos ao fim. Aproveitem agora se tiverem alguma dúvida, e se vos surgir alguma dúvida depois da live acabar, podem deixar nos comentários ou então entrarem em contacto comigo. Eu também vou fazer um comentário já a seguir nesta publicação para ficarem com o link direto para mim. Qualquer dúvida que tenham, podem mandar uma mensagem privada e eu tento ajudar. Então, obrigada a todos. Bom apetite agora para o jantar. Força aí na sexta-feira. Amanhã já é sexta-feira e depois aproveitem o fim de semana. Tchau, tchau. Beijinhos.